Vamos então continuar, irmãos, a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos aprofundar a questão do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi foi uma injunção na história da igreja do Senhor Jesus no Velho Testamento muito interessante. Muito interessante. Nós esperávamos absolutamente tudo, menos uma tenda exatamente no Monte Sião, e uma tenda simples, completamente simples, onde estava basicamente a Arca da Aliança, e uma tenda que espiritualmente significou muita coisa, porque é uma promessa muito bonita da restauração da tenda de Davi. Se você acompanhar comigo agora, meu amado irmão, eu preciso que você leia comigo para que possamos entender tudo aquilo que teremos esta noite. O Salmo de número 27, os 3 versículos já estão aqui, e nós vamos acompanhar juntos. É um salmo de Davi, e Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Um texto como esse é muito interessante porque demonstra a devoção piedosa que Davi tinha. Um desejo oculto que estava em sua alma. E é interessante que quando nós lemos um texto como esse, a gente às vezes não consegue identificar a profundidade de tudo que nele está. Eu sei que o versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá, no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre. E aí o desejo de Davi de estar no tabernáculo, de estar na casa, de estar no tabernáculo, de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, talvez fosse limitado em razão de proteção pessoal. Na medida em que Davi, coitado, ele vivia grande parte da sua vida fugindo de inimigos. Lembre-se, depois que Davi simplesmente mata Golias, as mulheres, infelizmente, começam a gritar que Davi era muito maior do que Saul. Aí depois que Davi se torna um dos capitães dos vários exércitos que juntos formavam o exército de Israel, e a tropa de Davi começa a se destacar, e Saul começa a exigir de Davi praticamente missões suicidas, e Davi simplesmente vai e cumpre, e traz para Saul muito mais do que Saul estava exigindo. Aí as mulheres começam a falar de novo, quando não deveriam falar, e começa um cântico muito estranho no meio do povo de Deus, dizendo: Saul feriu milhares, mas Davi feriu dezenas de milhares. O ódio de Saul por Davi foi enorme, e a consequência é, no primeiro momento da vida de Davi, ele simplesmente passa um terço do seu tempo fugindo do próprio Saul. Quando ele chega ao trono, que ele tem um pouco mais de paz, no máximo 5, 6 anos depois, seu filho se levanta contra ele, e ele volta a fugir, e ele enfrenta rebeliões e rebeliões, uma atrás da outra. E aí muita gente, quando olha para um texto desse, diz que Davi desejava habitar na casa do Senhor por causa da proteção que o Senhor lhe dava na adversidade. E não é errada a interpretação, porque o versículo 5, em relação ao versículo 4, indica a razão do versículo 4. Mas no versículo 4 você tem a primeira das várias razões pelas quais Davi desejava habitar na casa do Senhor, e a grande razão era simplesmente para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, entender, discernir, compreender o que havia no templo do Senhor. Agora, também por motivos pessoais, ele queria estar na presença do Senhor em razão de defesa própria, até de defesa absolutamente pessoal dos seus inimigos,
E vem o versículo 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvores ao meu Deus. Eu quero destacar o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Nós vamos trabalhar essa noite em cima deste versículo para que você possa entender o porquê do tabernáculo de Davi. O porquê de tabernáculo de Davi. Quando você olha para um versículo como esse, você, em primeiro lugar, tem que entender um fato extremamente simples. Aqui está o nosso querido mapa de Israel, já conhecido, e com as 12 tribos já absolutamente identificadas. No domingo passado, nós vimos que a cidade de Siló se torna o centro e a capital e o coração de Israel, porque foi em Siló, exatamente em Siló, que o grande comandante, Josué, ele simplesmente estabelece a primeira capital de Israel e ali ele coloca o tabernáculo, O tabernáculo fica exatamente em Siló. E em Siló, as decisões administrativas e políticas difíceis são tomadas, tais como a decisão de dividir o reino entre todas as queridas, reino ainda não é reino, o território entre todas as queridas tribos. Então, quando você olha para essa localidade, você tem que entender que nesse mapa, Davi está presente. Davi estava exatamente ali na estrela. Tá vendo? Eu vou voltar. Ali estava o local onde Davi nasceu, cresceu e trabalhava. Belém, abaixo de Jerusalém, 3 a 5 quilômetros. Quando Davi dizia, eu desejo estar no tabernáculo, nos átrios do Senhor, para inquirir sobre o tabernáculo e ver a glória do Senhor, ele estava, em primeiro lugar, se recordando de toda a sua infância, de toda a sua adolescência e de parte da sua juventude. Por quê? Porque seu pai, Jessé, como judeu piedoso, subia todos os anos, no mínimo uma vez, daquela localidade, até onde? Até Jerusalém. E por quê? Porque todas as festas determinadas por Deus já existiam nesse tempo. Você não tem que pensar que a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, você não tem que pensar que essa festa só era em Jerusalém. Ela já acontecia em Siló. Todos vinham de todas as partes e subiam para o tabernáculo para adorar o Senhor nas santas convocações. Depois que Davi conquista Jerusalém, ele traz tudo para perto do Monte Sião e ele leva todas as festas para Jerusalém. E como te mostrei no domingo passado, exatamente nos 450 anos em que você teve o período de juízes, todos subiam para Siló para adorar e bendizer ao Senhor em todas as festas. Então, quando Davi diz, eu amo estar na casa do Senhor, eu desejo estar na casa do Senhor, ele, em primeiro lugar, se recorda desse momento sagrado da sua infância, em que seu pai levava-o até Siló, da sua adolescência, em que seu pai levava. E é interessante, se você parar e pensar, quando Davi chegava aqui, Davi só tinha acesso ao pátio. Davi nunca teve acesso ao santo lugar e ao santo dos santos. Pense estrategicamente comigo. Davi só tinha acesso ao pátio. Local santo, quem tinha acesso? Somente os sacerdotes. Começando com os filhos de Arão e continuando até os pervertidos filhos de Eli. E ao santo dos santos, só quem tinha acesso, irmãos? O sumo sacerdote, uma vez por o quê? Por ano. O último sumo sacerdote que teve acesso ao santo dos santos foi Eli. Foi Eli.
Agora, olha que interessante. Acompanhe comigo. Se Davi, meu Deus, eu desejo, eu amo estar na casa do meu Deus. Eu desejo lá estar. Eu de todo o coração preciso lá estar para contemplar a face do meu Deus. Irmãos, Davi via a face de Deus nos atos, no pátio. Quando Deus estava manifesto onde? No Santo dos Santos. Então, Anne, olha que interessante. Davi tinha um coração tão voltado às coisas de Deus, amava tanto o Senhor, que Davi conseguia ver a face do Senhor no momento do sacrifício, no momento da oferta, no momento em que os sacerdotes estavam limpando. E olha, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza absoluta, e é pessoal isso que estou lhe dizendo. Se não quiser acreditar, não há problema, mas eu garanto que Davi tinha desejo de entrar no santo lugar e no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Não foi à toa que quando ele pôde, ele trouxe a Arca da Aliança para o fundo do quintal dele, no Monte Sião. No fundo do quintal dele, no Monte Sião. E hoje nós vamos entender por que Deus não o matou. Um homem como esse, só poderia ser um homem segundo o coração de quem? De Deus. Olha que interessante. Pense Davi chegando, porque, se você se lembra, isto era o tabernáculo. Inclusive, esta foto é a que usamos em nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Se você parar e pensar, Davi só tinha acesso até aqui. Davi, então, tinha acesso à porta, ou seja, o portão central, ou seja, a cortina de entrada. Davi tinha acesso a ver tão somente o querido altar, né, de holocausto e a pia de limpeza. Então, se você parar e pensar, quando Davi chegava em todos os seus relatos, porque um salmo como esse é descrito em razão de toda uma vivência de Davi, de toda uma vivência e de todo um conjunto de memórias que ele tem desde criança, quando ele chegava, ele via isso aqui, ó. Porque todo o povo, ao chegar, via pulei, cadê aqui? Por que não está saindo? Isso. Quando você chegava, você via exatamente isso. Ó. Essa era a visão de que você tinha. Aí você via, obviamente, a entrada. Obviamente, Davi, como era absolutamente interessado em tudo isso, ele entrava, ele botava a cara dele, ele via o altar, ele via, além do altar, ele via ali a pia, aonde se lavavam, e é óbvio que Davi entendia e contemplava todo momento da oferta sacrificial. Davi se lembrava com completude o fato do seu pai estar levando aquilo que Deus tinha determinado como oferta, o fato do sacerdote receber a oferta, verificar a oferta se ela preenchia todos os requisitos. E recebendo a oferta, Davi com certeza viu o segundo passo também, quando se matava o sacrifício, quando se apresentava o sacrifício, quando se colocava a mão trazendo a imputação da culpa. E é óbvio que ele, além de ver a realização dos sacrifícios, ele se lembrava exatamente desse momento fantástico, dos rituais de purificação que se tinham. E ele simplesmente, ao ver só isso e só isso, ele dizia, olha, quando eu chego ali, eu não quero sair. Quando eu estou lá, eu não quero ir embora. E quando eu vou embora, eu quero voltar. Só que a distância é enorme. Por isso eu quero habitar, eu quero viver, eu quero estar ali, porque ali eu vejo a face do meu Deus, eu contemplo a sua glória. E ali eu fico olhando e eu fico inquirindo o que é que está lá dentro. Como está lá dentro? Se Davi amava ao Senhor só porque estava no átrio, imagina se ele tivesse acesso a isso aqui, irmãos. Porque, tadinho, ele via no máximo o quê? Ele via no máximo os pórticos e a querida cortina que dava acesso
Ele não tinha a visão da nossa querida mesa da propiciação. Ele não tinha a visão do candelabro. Ele não tinha a visão do altar de incenso. Ele não tinha a visão do Santo dos Santos, ou seja, desta fantástica cortina ou véu que separava e do principal dos instrumentos, aonde ele só ouvia falar, ó, lá dentro tem uma arca, e o Senhor está ali, e ali contém a presença do Senhor. Ele ficava inquirindo, ele ficava pensando, ele ficava discernindo e querendo ver isso. Irmãos, olha que interessante. Se Davi visse isso aqui, eu acho que ele enlouquecia. Eu acho que ele enlouquecia. Se ele visse o sumo sacerdote e os sacerdotes trabalhando no lugar santo, está ali a mesa da propiciação, está ali o candelabro, está ali o sacerdote no momento da oração, no altar de incenso. Agora, completamente fora de si, ele ficaria se ele tivesse acesso a, no dia do Yom Kippur, ver o ritual de purificação de todo o povo. Pois é, irmãos, um homem como esse ficava pensando como eram as coisas lá dentro. E um homem como esse dizia exatamente assim: uma coisa, eu pedi ao Senhor uma coisa. Ele não pediu riquezas, ele não pediu a cabeça dos seus inimigos, ele não pediu a prosperidade absolutamente pessoal, ele não pediu reinos, ele só pediu uma coisa: que eu possa morar. Glória a Deus. Me desculpem, glória a Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para duas coisas: ver a glória, ver a face dele, ver a formosura e inquirir no seu tempo. Diz para mim que Deus mataria um homem desse ao levar a arca da aliança para a sua casa. Diz para mim que um homem desse não era digno de ter a glória de Deus em sua casa. Era acima do normal. Porque quem tinha exatamente tudo aquilo chegou ao ponto de brincar com aquilo. Olhe para cá. Não se assuste, mas pense comigo. De novo o mapa. De novo onde estava a casa do Senhor, quando Davi dizia: eu queria morar lá, que era Siló. Jerusalém ainda não tinha sido conquistada. Ali estava. Davi sai daqui e vem para cá a sua vida inteira. Mas depois que Davi se torna fugitivo do seu senhor Saul, pensa como ficou a alma dele, porque ele poderia estar em qualquer local aqui, irmãos. Está vendo? Qualquer local ali. E em qualquer local, ele com certeza se lembrava da casa do Senhor. Eu posso te afirmar que enquanto ele fugia, ele se lembrava da casa do Senhor, porque houve um relato da vida dele muito interessante. Ele diz: olha, eu estou com saudade da água que está no poço X. E os seus homens grandes foram atrás disso e trouxeram. E ele não se sentiu digno. Quem sente saudade da água, sente saudade de quê? Da graça e da presença do tabernáculo. Agora, será porque então Deus, ao encontrar Davi, disse: encontrei um homem segundo o meu coração e ele fará tudo aquilo que eu determinar. Veja bem, na época de Davi, a cegueira espiritual tinha alcançado o povo de Deus num nível muito alto. Aquele que deveria ser o grande rei, e o exemplo, e o protótipo, o arquétipo, aquele que tinha que estar na frente, era de todos o pior.
Havia uma decadência enorme no tocante ao sacerdócio. Se você não se lembra, quem estava sempre no sacerdócio e tinha acesso à glória do Senhor, vendo a glória do Senhor, vivendo a luz da glória do Senhor, brincou com tudo isso. Ali está o pobre do velhinho Eli, que não repreendia seus filhos, Ofni e Finéias. E como nós vimos no domingo passado, esses dois homens, eles eram simplesmente podres e estavam cometendo pecado exatamente no local onde Davi amava e desejava entrar e não tinha acesso. E o que há de interessante é o seguinte, é que se você raciocinar, Deus resolve retirar a glória de Siló e levar esta glória para Sião. Porque ele encontra um homem segundo o seu coração. Você se lembra comigo a história? Vamos juntos rapidamente? Esses homens simplesmente foram a uma guerra e levaram a arca do Senhor para a guerra, porque toda vez que a arca do Senhor estava na guerra, eles venciam. Só que a decadência espiritual era muito grande. Os filisteus atacaram, tomaram o território, tomaram a arca, mataram esses dois homens, e quando a notícia chega para o velho, a Bíblia diz que ele era tão gordo que se assustou, caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Se lembra disso? Olha que interessante. Você tem então, em Ebenezer, exatamente o lugar onde a arca é perdida e o território é perdido. Os filisteus levam esta arca até Asdod, sua capital, e aí nós vimos todo o problema que eles tiveram. Primeiro, ratos atacaram e destruíram suas lavouras e seus mercados e seus trigos e arroz e etc., todos armazenados, e Deus ainda trouxe para eles hemorroidas. Isso depois de avisar que não era para brincar, porque quando levou para Asdod, o deus Dagon caía toda vez que a arca estava onde? Estava no templo. Aí de Asdod mandaram para Gat, porque os homens de Gat disseram, não, manda para cá, aqui tem homem. Em Gat as hemorroidas eram piores ainda. Eles chegaram num desespero tão grande que mandaram para Ecrom, e em Ecrom a Bíblia diz que esses homens, além do problema dos ratos, além do problema pessoal, das hemorroidas, aquilo atacou desde o menor até o maior, que gritavam de dores. Quer dizer, não tinham comida, os ratos tinham levado. O que comiam ainda fazia mal. E na hora de o sistema digestivo funcionar até o final, hemorroidas. Chegou um ponto, irmãos, que simplesmente os reis se juntaram, trouxeram os feiticeiros filisteus. E os feiticeiros filisteus disseram, vocês foram mexer com o Deus deles? Se vocês foram mexer com o Deus deles, agora se virem. Agora ofereçam uma oferta especial e devolvam essa arca. Isso aí vocês não tinham que trazer para cá, não. E aí nós vimos domingo que simplesmente eles fizeram imagens de ouros e colocaram dentro dessa carrocinha, exatamente ali onde está o baú, e devolveram, levaram até Bet-Semé. Lá chegando a querida carroça, entregaram e o povo de Deus recebe com alegria de volta a Arca da Aliança. Só que o povo de Bet-Semé fez a besteira de abrir para ver o que estava dentro da arca. 50 mil homens morreram na hora. Só isso, por baixo. Disseram, meu Deus do céu, nos livre disso. Mandaram então a arca para Kiriat Jearim, e lá em Kiriat Jearim, a arca fica exatamente aonde? Ela fica na casa de Abinadab. Pegam Eleazar e o consagram para que ele pudesse estar na frente da arca e não morrer. E aí você tem, infelizmente, duas coisas
difíceis de entender. Você tem Siló como capital religiosa, onde toda a religiosidade acontecia, e você tem Gileade Quearim como local onde a arca estava. Olha que loucura. O texto que diz exatamente isso está em 1 Samuel 7, 1 e 2. Pegaram e levaram à casa de Abinadab, e lá ficou a arca do Senhor exatamente 20 anos, mas quando você faz os cálculos, dá um tempo muito maior. Agora olhe para cá. Você tem um problema muito sério. Você tem isso aqui, ó. Você tem em Kiriat Jearim a arca. E você tem em Siló o tabernáculo. Me responda, como é que vai funcionar o tabernáculo sem a arca? Como é que as duas coisas funcionavam ao mesmo tempo? Pois é, nesse momento histórico, mais de 450 anos passaram, Saul é rei, e Saul nunca se dignou em trazer a arca para Siló. Saul desprezava absolutamente tudo que vinha da parte de Deus. Mesmo tendo começado muito bem, terminou muito mal. Colocou a mão entre as pernas, fez o que não podia fazer, que era sacrifícios, e você tem essa loucura aqui, você tem Siló, o tabernáculo, e funcionando completamente, funcionando em todos os seus detalhes, funcionando em todas as festas. Só não sabemos como ocorreu o Yom Kippur ali. Alguns historiadores diziam que no dia do Yom Kippur, o Yom Kippur era feito na casa de Abinadab, por Eleazar. E que Deus não perdoava os pecados. Não sabemos se é sério. Nós só sabemos que a arca do Senhor fora desprezada por exatamente 40 anos, o período do reinado de quem? De Saul. Algo que eu não sei responder foi por que nos 5 primeiros anos antes de Saul, porque pense comigo, bora fazer um cálculo simples. Quando Eli morre, quem se torna juiz em Israel? Samuel. Samuel é juiz por 5 anos, aí o povo pede para ter um rei. Por que Samuel deixa a arca 5 anos aqui? Ele é um homem do Senhor. Saul eu sei. Saul não tinha tempo para a arca. Saul nunca desejou estar nos atos do Senhor. Saul queria matar Davi. Passou a vida inteira atrás de Davi. Mas por que Samuel não o fez nos 5 anos? Após os 5 anos, ele não poderia mais fazer, porque o rei era Saul. Mas nos 5 anos, não sabemos o motivo. O que sabemos é, Saul morto, Deus levanta um menino para ser rei, e esse menino faz isso aqui. Ele conquista essa cidade, Jebus, Jerusalém. Ele conquista essa cidade. E depois que ele conquista essa cidade, ele faz o quê? Ele vai de Kiriat Jearim e traz até Jebus, Jerusalém agora, a cidade de Davi. Ele traz a arca da aliança. Por quê? Por que ele não leva para Siló? Por que Deus não quis mais a arca em Siló? Porque a arca tinha que agora estar em Jerusalém. Porque, irmãos,
aquele que despreza o Senhor tem do Senhor desprezo. Ninguém trabalha na obra do Senhor e brinca com o Senhor da obra. Se você olhar o livro de Juízes, cada um dos sumos sacerdotes e cada um dos sacerdotes espiritualmente vinham caindo. E para você ter uma ideia da decadência espiritual do povo de Deus, antes de Eli, o penúltimo dos juízes, o juiz que antecedeu foi Sansão. Sansão chegou a brincar com o pecado. Juiz, levantado desde o ventre, ele brincava com o pecado. Ele não tinha a mesma qualidade de Débora, de Otone ou Otoniel. Chegou a brincar com o pecado. Você vê a decadência do povo. O povo chegou a uma decadência espiritual tão grande que eles olharam para Deus e disseram assim: nós não queremos a ti como rei. Porque quem era rei de Israel? Era o Senhor Deus. Nós não te queremos como rei, a gente quer um rei como qualquer outra nação. Deus chegou a dizer a Samuel: eles não estão desprezando você, meu amigo. Não é porque é sua vez que você foi arrebentado, não. Eles estão desprezando a mim. Você pode imaginar as trevas espirituais que envolviam Israel nesse tempo? Alguns autores dizem que não havia, de cada 5 casas, não havia, no mínimo 3, Balaíns, asteroides ou astaroides. Mulheres aqui, para terem fertilidade, elas declaravam abertamente sua alegria e sua vida à rainha do sol, Astenaz, Tamuz. É no meio de tudo isso em que as festas se tornaram verdadeiros convites ao pecado, em que os homens que Deus tinha separado para a sua glória colocavam a mão e tiravam a parte que era de Deus para comer, porque era a melhor parte, e levavam prostitutas para o altar e se deitavam como um cão se deita com uma cadela. É num momento como esse em que filisteus olham e gritam: não tem homem aí do lado, não. Manda um. Que Deus acha um garoto que amava estar em sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi amava estar na presença do Senhor. E agora Deus diz: não é mais Siló, é Sião. Eu desprezo os seus holocaustos. Eu desprezo a ti, descendência de Arão. Eu desprezo teus filhos. Eu encontrei um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo aquilo que eu determinar. Deus pega esse menino, pastor de ovelhas,
e o unge 3 vezes. A primeira unção, só ele, o pai, os irmãos. E só foi ungido porque Samuel disse: não tem mais ninguém. Tem um último. Aquele que cuida de ovelhas, coitado. Então chama. Samuel olha para ele e diz: não é possível. Deus olha para Samuel e diz: eu não olho como homens, eu olho o coração. Davi é ungido. Davi é engrandecido. E ao ser engrandecido, Davi é perseguido. Perseguido pelo rei. Perseguido por seus irmãos. Perseguido por seus compatriotas, a ponto de ter que viver com filisteus. A ponto de entrar em desespero tão grande que simplesmente, às vezes, tinha que se fingir doido. Saul morre. Vão atrás dele e o ungem pela segunda vez. O último filho de Saul morre. Vão atrás dele e o ungem pela terceira vez. Os homens ungiam rei. Deus ungia rei, profeta e sacerdote. E Deus dizia: concentro nesse homem absolutamente tudo que eu preciso nesse momento de escuridão absoluta. Aí esse homem começa a abrir seus lábios, escrever salmos, e simplesmente descrever com detalhes aquele que viria a ser seu filho, porque ele era um tipo do grande Davi, do seu filho que seria maior do que ele, Jesus Cristo. E o que ele descreve se cumpre na exatidão. Esse homem mata animais e oferece ao Senhor, e Deus não repreende. Esse homem entra ali e diz: eu estou com fome, e come pães que só sacerdotes poderiam comer. Morrem todos os sacerdotes, porque o rei manda matar. Mas o que são aqueles sacerdotes diante do verdadeiro sacerdote? Esse homem é um tipo de Cristo. Deus estava dizendo: como escolhi Davi, eu tenho o meu bem Davi. Eu tenho o meu novo Davi. E eu vou enviar porque este também é falho. Esse homem que é capaz de fatos extraordinários, esse homem é capaz de se deitar com a mulher de um dos seus generais e matar o seu general. Mas o verdadeiro Davi viria. E este não teria sangue em suas mãos. Este daria o seu sangue. Este seria como o pão, absolutamente cortado em favor de nós, e como vinho derramado em favor de nós para a nossa vida eterna. Esse seria o grande Senhor, Deus Todo-Poderoso. Diz para mim que esse menino não podia ter a arca na casa dele. Levanta uma hipótese para me dizer que ele não podia ter em Sião a presença do Altíssimo. Amados irmãos, essa cena é épica.
Tu te lembras dela? Ele diz, eu tenho que trazer a arca do meu Deus. É a chance. É a chance de ter meu Deus perto de mim. É a chance de contemplar a face dele. Davi sabia que era rei, sacerdote e profeta. Ele sabia. Ele não traria a arca para trás da casa dele se ele não soubesse. E Davi simplesmente diz, é agora que eu trago. Ele prepara um carro com bois. Você pode imaginar o carro de boi que ele preparou? A arca veio, quase caiu, Uzá pega, Uzá morre. E Davi diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Davi vai ver como se transporta a arca. Davi tem medo, Davi deixa na casa de Obed-Edom até preparar tudo para trazer a arca. Obed-Edom é abençoado como nunca. Eu não sei, eu tenho a impressão de que talvez amarraram Obed-Edom para que a arca saísse. Interpretação minha, não está na palavra. E Davi vem, passos são milimetricamente contados, sacrifícios são feitos. Davi adora a Deus, Davi exalta ao Senhor. Davi tem a chance de ter finalmente a presença de Deus com ele. Diz para mim como Deus olha para um homem como esse. Davi é repreendido por sua esposa. Ela não lhe deu filho nenhum. Porque não se fala com um tipo de Cristo de qualquer jeito. E aí vem um dos textos mais lindos da palavra do Senhor. Lê comigo. Isso aqui é Paulo discursando. E depois que ele conta a história de Israel todinha, ele diz sobre como chegou a Canaã até os dias de Davi. Ele diz, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus deu, por 40 anos, Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha, o quê? Escute. A conquista de Jerusalém e o trazer da arca a Sião foi vontade de Deus. Foi vontade do Senhor. Olhe para cá, olhe que lindo. Jerusalém era isso. Eu vou enviar para os líderes da igreja 2 vídeos que vão chegar para você. Para os homens, para os jovens, para as mulheres. E quando você assistir os 2 vídeos, há um problema histórico que ninguém consegue resolver. Quando eles entraram em Jebus, que na época era Jebus, não Jerusalém, quem entrou? Davi com todos os seus homens pelo estreito caminho que acharam, ou Joabe e Joabe abriu? Tem essa discussão. Vou mandar os 2 vídeos. E vocês assistam, amados irmãos, por gentileza. E tomem a posição que quiserem tomar. A base bíblica para os 2, mas Davi toma essa cidade. Você sabe por que Davi foi tomar essa cidade? Não foi porque os jebuseus colocaram lá em cima cegos e aleijados
E gritavam os cegos e aleijados lá de cima: ó, aqui tu não entra, porque nós conseguimos vencer Davi. Aí Davi disse: ó, entra lá e mata tudo que é cego e aleijado, que a alma de Davi detesta. Não foi por causa disso. Olhe para cá. De quem é essa terra? De quem é essa cidade? Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e paz. Homem sem início e fim, sem descendência, que deu pão e vinho a quem, irmãos? A Abraão. E dele recebeu seus dízimos. É de Cristo. E Davi, como tipo de Cristo, a traria. E é onde Cristo estabelecerá seu reino milenar. Cristo ama esta cidade desde Melquisedeque. Ele olha para essa cidade e ele diz, chorando: eu quis te abraçar. Eu quis cuidar de ti, Jerusalém, que matas os profetas e todos aqueles que te são enviados. Eu quis cuidar de ti como uma galinha cuida de seus pintainhos. Vocês não reconheceram o dia e não vai ficar pedra sobre pedra, e ele chora. Davi conquista, porque é um tipo de Cristo. E Davi faz o que tinha que fazer porque Deus quis. Davi traz a arca da aliança para o monte Sião, de onde o Senhor estende suas mãos e a bênção é derramada. Olhe para cá. Saul tinha tudo, jogou tudo fora, porque nunca se preocupou com espiritualidade e simplesmente deixa Siló para lá. Salomão, filho de Davi, levanta o maior sonho do seu pai, o templo. Mas é Davi que faz isso aqui. Que coloca uma tenda simples. E tem a glória do Senhor em sua presença. Para terminar, olhe para cá. Sabe o que é isso, né? O tabernáculo. Sabe o que é isso? A tenda de, ou o tabernáculo de uma construção arquitetônica linda, móvel, detalhada, cheia de ouro, prata, bronze, extraordinária, designada pelo próprio Deus, para habitar entre os homens, mas que cai historicamente de tal forma. E Deus resolve habitar agora em uma tenda absolutamente simples. O primeiro, liturgias sacrificiais diárias, silenciosas, ritualísticas. O segundo, adoração. Davi cria escala e 24 horas o Senhor era adorado, glorificado e exaltado. O primeiro com véus, nos distanciando da glória e da presença de Deus. O segundo não. O segundo não tinha véu. Todos tinham acesso à glória do Senhor. O primeiro em Siló, no Monte Gibeon. O segundo em Jerusalém, no Monte Sião. O primeiro, a lei de Israel. O segundo, a graça.
Glória a Deus. E a igreja, onde Deus deixa de residir em templos e passa a residir em corações. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Por isso que a Bíblia diz que é para cuidar do nosso corpo e é para purificar, porque o que está aqui é imprescindível e importantíssimo. Por isso que quem destrói o corpo, o Senhor destruirá. Por isso que a gente não entra em prostituição, a gente não vive pecando. Porque o Altíssimo resolveu habitar em nós. Com toda a sua glória e toda a sua graça, e é por isso que quando morrermos, ao ouvir a trombeta, um novo corpo ser-nos-á dado, e viveremos eternamente com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não li, mas eu te convido a ler a lição 7 todinha. Vou enviar os vídeos. Te convido a assistir. E vou enviar um terceiro vídeo. O terceiro vídeo é para que você veja antes da próxima quarta-feira. Ele é uma recordação da última quarta. Se lembra a última quarta, quando nós falamos dos discípulos e do tempo de preparação? Um estudo muito especial de Mateus, o estudo número 8 do papai, eu vou enviar para os irmãos. Vai servir de recordação, mas assistam só na terça, que aí na quarta eu retomo o assunto e esta seria a aula no próximo domingo. E aí assistindo na terça, você lembra do Novo Testamento e a gente continua junto. É maravilhoso. E eu já te convido a ler as 2 primeiras páginas da lição 8. Amém? Muito dever de casa, né? Senhor meu Deus, glória, pois, ao teu nome. Glória, pois, ao teu nome. Tu és maravilhoso. Paulo, ao pensar em tudo isso e refletir em tudo isso, entender tudo isso, Paulo dizia: ó profundidade das riquezas, da glória e da sabedoria. Quem poderia ter te dado antes, ó Deus? Quem poderia ter te ensinado? Louvado seja o teu nome. A ti toda a glória, toda a honra e todo louvor para todo o sempre. Ora lamacanturis, era lamaturiandas. Rimish, era lamacanturimaias. Glórias ao teu nome. Tu és o nosso Deus. Obrigado pela tenda de Davi. Obrigado por Davi. Agora nós entendemos porque o verdadeiro Davi, teu filho, ao conversar com a samaritana, diz: chegará a hora em que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém nem em Gerazim, mas em espírito e em verdade. Nós entendemos isso. Nós te glorificamos. Louvamos o teu nome por ter um local de reuniões
aonde nos sentimos bem, aonde nos alegramos, aonde temos liberdade. Mas nada supera a tua Shekinah, ó Deus. Portanto, louvado seja o teu nome para todo sempre. Não deixa ocorrer em nosso tabernáculo, ó Deus, nosso corpo, aquilo que ocorreu em Siló. Não deixa. Senhor, nós não queremos perder a tua presença e a tua glória. Nós queremos conservar a tua presença e tua glória. Eu sei que estamos caminhando e há muitos defeitos e mágoas e falhas e intempéries, mas nós estamos aos teus pés, Deus. Forja nossa vida e nosso corpo como tabernáculo vivo para ti. Obrigado por Davi que aponta a ti, ó Cristo. Obrigado. Dá a nós o mesmo desejo de Davi, de estar na tua presença, dela nunca sair. E quando a vida impuser dela sair, que possamos ter o desejo de para ela voltar a todo instante. Glorificado seja o teu nome, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Leia a lição 7. Leia as 2 páginas da lição 8. E sábado, domingo e sexta, Congresso dos Homens. Amém? Congresso dos Homens.